aprender e apreender um pouco mais dos ensinamentos que trouxestes para nós. Ilumina-nos a todos, Senhor. Abra nossos corações e mentes para que possamos sair daqui mais confortados, com mais força, mais fé, para que consigamos prosseguir na nossa caminhada. Graças a Deus, graças a Ti, Jesus. Bom, tem alguém que está com o microfone ligado, está uma barulhada, não está? Está com barulho. Vamos desativar, então. Bom, vamos dar continuidade, então, no nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 6, que o título é O Cristo Consolador. Nós vamos conversar hoje sobre os itens 1 e 2. A gente já estudou os 5 capítulos anteriores, né? Eu e o meu padrinho de sempre, que eu sempre digo que vou falar dele antes, porque eu acho interessante a gente fazer essa retrospectiva. Então, nós estudamos os 5 primeiros capítulos, onde os 3 primeiros trazem um roteiro para nos ensinar o caminho para chegar à verdade e atingir a vida plena. Vimos no primeiro capítulo que as leis de Deus trazidas a nós através de Moisés são aos poucos esclarecidas, colocadas em prática e desvendadas através das 3 revelações. Vimos a importância de nos vermos como espíritos imortais, com noção de existência da vida futura. Vimos a progressão moral de cada espírito, da progressão dos mundos materiais e mentais, a reencarnação, que é diretamente ligada a isso, né? E compreendemos a lei de causa e efeito, divina e, por isso mesmo, imutável, trazendo-nos a noção de responsabilidade por tudo o que fazemos a nós e ao próximo e, consequentemente, a necessidade de resignação. Hoje, então, nós vamos iniciar o capítulo 6 do Evangelho, o Cristo Consolador. O Cristo Consolador imprime novos rumos à caminhada ascensional do Espírito. Com Jesus, o homem aprende a buscar Deus em espírito e verdade, no íntimo de si mesmo. Com as orientações seguras do Cristo Consolador, o ser humano alcança, então, um novo patamar evolutivo, o de ser colaborador de Deus. Como diz Emmanuel, Jesus nos traz a ideia do Deus conosco. Nós vamos, então, como já falei, abordar os itens 1 e 2, cujo título é O Jugo Leve. Esse capítulo, então, vai se iniciar assim. Vinde a mim, todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Jesus faz uma comparação, né, do jugo e do fardo. O jugo é uma peça feita de madeira que é utilizada para unir 2 bois, para que andem no mesmo compasso enquanto puxam um arado ou uma carroça. É também chamada de canga, ou junta de bois. Lembrando que todo o vocabulário usado por Jesus naquela época era de acordo com o modo como aquele povo vivia. Então, por isso que tanto as parábolas como os ensinamentos dele sempre remetem a um meio agrícola, porque eram agricultores, eram pastores, então ele se usa muito desses recursos, são sementes, são plantações, é a vinha, ele usa muito esses símbolos próprios da época para que o povo tivesse compreensão. Então, o jugo é aquela peça de madeira, né? No sentido figurado, significa submissão, obediência, autoridade, domínio, opressão, sujeição. Exemplos, em alguns países que cultuam o islamismo, é claramente observado o pesado jugo ao qual são submetidas as mulheres. Na verdade, esse instrumento, ele serve para que os bois andem no caminho que o condutor determinar, né? Então, na verdade, aqui o jugo é aquele que orienta, né? Vai orientar no caminho.
o fardo. O fardo é o que pesa excessivamente, a carga, o peso, o volume, encargos, responsabilidades, atribulações. Por exemplo, o fardo da idade, quer dizer, o peso da idade. O que você carrega, né, como fardo? O que nos é pesado e Jesus pode aliviar? Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após essa vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. A Meire acabou de falar isso, né? Quer dizer, como seria difícil a gente suportar não só o nosso sofrimento, como o sofrimento dos filhos e dos netos, enfim, se a gente não tivesse essa compreensão, né? Não que isso assim, acabe com o sofrimento, não é isso, mas é um conforto, né? É um alívio. O que Jesus pode aliviar? Justamente com isso que ele nos traz, né? Da esperança, da vida futura, de que nada é por acaso, tudo que a gente viu até agora, da lei de causa e efeito, que a gente está passando por tudo que a gente precisa. Então, isso, de certa forma, nos alivia, né, a qualquer tipo de sofrimento que a gente passe. E, então, Jesus vem e fala exatamente esse trecho que a gente viu lá no início, justamente por causa disso, né? Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. É aquilo que a gente estava falando. Que jugo que Jesus trouxe? Ele vem nos apresentar as leis de Deus, né? As leis divinas. Esse é o jugo. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Né? Olha a condição também que ele põe. Ser manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Como é ir até Jesus? Né? Como que a gente faz, então? Porque começa, vinde a mim todos vós. Como ir até ele? Jesus, então, ele dá uma condição, somente essas condições, né? Lá ele fala, aceitar o jugo, né? Que jugo? Domínio, obediência à lei divina, trabalhar, seria o fardo, trabalhar no quê? Prática do amor, prática da caridade. A única exigência que ele faz, aprender a ser manso e humilde de coração, como ele se mostrou ser, né? Então, faz depender dessa condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada, ele ensina essa lei, ele vivencia essa lei. O seu jugo, então, é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Consolação é a fé no futuro, está lá no item 2. Estamos na Terra, isso a gente tem que lembrar toda hora, também é uma coisa que eu sempre repito em todo estudo que a gente faz. A gente tem que lembrar o tempo todo que nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Acho que todo mundo já leu essa frase aqui alguma vez, do Teilhard de Chardin. Estamos na Terra, que é um mundo de provas e expiações para aprender e melhorar. O que semeamos hoje, colheremos amanhã. É como estudar muito e tirar 10 na prova. Né? Então, isso é uma coisa também que nos foi trazida e por Jesus e esclarecida depois com o Espiritismo. Né? A nossa imortalidade, toda a nossa noção de existência, não ficar focada nessa existência atual. E aí tudo isso também vai aliviando, porque você compreende que está passando por aquilo para aprender, que está passando por aquilo porque precisa ou reparar, ou enfim, tudo tem um sentido. Né? E quando você tem um sentido e um propósito na vida, você consegue caminhar. Então, essa consolação da fé no futuro, Jesus nos traz essa ideia. Lá no capítulo 2, quando a gente viu o meu reino não é deste mundo, está lá, a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir, fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. Óbvio, se a gente tem essa noção de que não se encerra por aqui,
É quase que automático essa melhoria. Porque se encerra aqui, você vai viver, eu vou lá me preocupar com os outros, amanhã eu posso morrer, não estou nem aí, enfim, muda totalmente. Né? E eu gosto muito desse quadrinho, quando você muda o modo de ver as coisas que você observa mudam. Então, tudo é o ponto de vista. Se você tiver esse ponto de vista colocado na vida futura, tudo muda, o sentido de tudo muda. E surge a esperança, óbvio, né? Então, o Cristo Consolador, que é o título desse estudo, né, não veio prometer, Jesus não veio prometer tirar nossas responsabilidades, nosso dever, que temos que ser felizes e abandonar nossos compromissos só curtir a vida. Não é essa a consolação de Jesus. A consolação que ele traz é ligar-nos ao dever, às nossas responsabilidades, com a consciência que esse sofrimento passa e nos purifica e ilumina. A palavra consolador em grego é paracleto, é alguém chamado, enviado para auxílio. Tanto que depois ele usa esse termo também quando ele promete, a gente vai ver nas próximas aulas, o consolador prometido, né? Que seria o Espiritismo. Então, o Cristo Consolador é a feliz expressão utilizada por Allan Kardec para indicar que todas as misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados encontram consolação na fé no futuro, como a gente falou, na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Tá? Então, eu encontrei esse trecho no capítulo 1 do livro Boa Nova, que o título é A Grande Lição, e achei assim que resume bem esses dois primeiros itens, tá? que vem nos explicar sobre o jugo e o fardo, que Jesus traz, essa ideia. O Cristo vinha trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor. Sua palavra, mansa e generosa, reunia todos os infortunados e todos os pecadores. Escolheu os ambientes mais pobres e mais desataviados para viver a intensidade de suas lições sublimes, mostrando aos homens que a verdade dispensava o cenário suntuoso dos aerópagos, dos fóruns e dos templos, para fazer-se ouvir na sua misteriosa beleza. Suas pregações na praça pública verificam-se a propósito dos seres mais desprotegidos e desclassificados, como a demonstrar que a sua palavra vinha reunir todas as criaturas na mesma vibração de fraternidade e na mesma estrada luminosa do amor. Combateu pacificamente todas as violências oficiais do judaísmo, renovando a lei antiga com a doutrina do esclarecimento, da tolerância e do perdão. Espalhou as mais claras visões da vida imortal, ensinando às criaturas terrestres que existe algo superior às pátrias, às bandeiras, ao sangue e às leis humanas. Sua palavra profunda, enérgica e misericordiosa refundiu todas as filosofias, aclarou o caminho das ciências e já teria irmanado todas as religiões da terra, se a impiedade dos homens não fizesse valer o peso da iniquidade na balança da redenção. A mensagem cristã causa impacto por ser límpida e cristalina, livre de fórmulas iniciáticas ou de manifestações de culto externo. Não se reveste o ensinamento de Jesus de quaisquer fórmulas complicadas, guardando, embora o devido respeito a todas as escolas de revelação da fé com os seus colégios iniciáticos, notamos que o Senhor desce da altura a fim de libertar o templo do coração humano para a sublimidade do amor e da luz, através da fraternidade, do amor e do conhecimento. Por isso, o Mestre não exige que os homens se façam heróis ou santos de um dia para o outro. Não pede que os seguidores pratiquem milagres, nem lhes reclamam o impossível. Dirige-se a palavra dele à vida comum, aos campos mais simples do sentimento, à luta vulgar e às experiências de cada dia. São trechos que eu retirei, não é o capítulo inteiro, no capítulo 1 do livro Boa Nova, do Humberto de Campos, trazido pelo Chico Xavier. Eu praticamente encerro com isso aqui. A mensagem da cruz é dolorosa, mas o Cristo usa o fracasso aparente para ensinar o caminho da ressurreição eterna, mostrando que o eu nunca se dirigirá para Deus sem seu aprimoramento e sem a sublimação de si próprio. Por isso,
Kardec o chama de o Cristo Consolador. Ou seja, aquele que veio nos consolar, né? Nos dar esperança de uma vida futura, nos fazer compreender através do amor, da fraternidade, da união, que, embora cada um de nós estejamos num momento diferente da evolução, todos passamos exatamente pelas mesmas coisas, não necessariamente no mesmo momento, todos pelas mesmas coisas. E ao mostrar isso, ele faz com que a gente respeite o próximo. Não é concordar, não é passar a mão na cabeça, mas respeitar a partir do momento que a gente sabe que todos nós já fomos ou seremos, enfim, depende da situação, aquilo que a gente critica no outro, aquilo que o outro está cometendo, aquele outro, por pior que seja, por mais indignados que a gente fique com os atos do outro, que a gente lembre sempre que a gente também já passou por aquilo, que já cometemos coisas semelhantes àquilo que o outro está cometendo, até porque a gente só reconhece, né, aquilo que a gente já vivenciou, e indignar, sim, mas nunca se revoltar, nunca direcionar ao outro um sentimento de ódio, de repreenda, muito pelo contrário, né? Acolher, ajudar, ensinar, tirar um pouco essa coisa que tem hoje em dia, né, da intolerância, da revolta, da aniquilação, né? Porque hoje em dia as pessoas, a gente vê muito isso, a gente até comentou no último estudo, quer dizer, incomodou, mata, incomodou, tira da frente, sai da frente. Não, o que Jesus veio trazer foi justamente o inverso, né? O acolhimento, tanto que ele usa simbolicamente mesmo cada discípulo dele, né, que depois, os 12 que ele escolhe, eles têm um arquétipo diferente, em cada um daqueles a gente se enquadra, ou já fomos iguais, ou somos, ou seremos, ou seja, mostrando o que? A diversidade, mostrando que ele não fazia distinção, essas distinções que a gente, infelizmente, ainda faz. Ele sempre a vinda dele também foi de uma forma extremamente humilde também, porque a época era aquela suntuosidade, era o templo, era aquilo tudo, ele também, de certa forma, derruba isso tudo, mostrando que o templo somos nós, dentro de nós, que Deus está dentro de nós. Então, ele traz toda essa ideia do Deus Pai, do Deus conosco, do Deus justo, e isso é o que nos consola. E essa é a mensagem que a gente deve trazer sempre, lembrar sempre, que qualquer que seja a situação, lembrar que o jugo dele é suave. Qual é o jugo? Vamos seguir aquele caminho. Que caminho? O caminho das leis. Ele não é o caminho, a verdade e a vida, então vamos seguir. Foi isso que ele ensinou. O jugo dele é esse, é seguir o caminho das leis divinas, né? E o fardo é suave por quê? Porque ele pede para que se trabalhe com amor e caridade. Justiça, amor e caridade. Resume todas as leis. Esse é o fardo. Então, o fardo é suave. Nós é que criamos um monte de pesos desnecessários para carregar, né? E a consolação maior, que é a fé na vida futura. Obrigada. Hoje foi um estudo curtinho, mas os itens 1 e 2 são isso, só que eu acho que são, assim, a base de tudo. Se a gente não tiver isso em mente, daqui para frente fica complicado da gente entender os próximos capítulos. Vou falar uma coisa. Eu não sei se o que eu sinto, se todos sentem, mas assim, eu tenho fé na vida futura, eu acredito na vida futura, mas no dia a dia, muitas vezes, a gente age mais pensando na vida presente. A gente sofre em demasia, não por falta de fé, mas eu acho que a gente ainda, sei lá, ainda falta ter isso mais firme dentro da gente. Sem Na dúvida. verdade, eu acho que é essa, é a minha grande imperfeição, porque assim, cada acontecimento que por acaso teve algum sofrimento, né, com filha, com pai, com mãe, o difícil, depois que a coisa passa, que a gente reflete, que tudo, a gente até
pensa na vida futura, mas na hora é muito difícil. Sim, é difícil porque a gente ainda está num nível evolutivo. É só a gente lembrar da escala de evolução espiritual. A gente acabou de sair do mundo primitivo. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Todos nós seremos um Jesus um dia, um Cristo. Essa é a evolução natural. Entendeu? Só que até chegar lá ainda falta muita coisa na caminhada, entendeu? Só o fato de acontecer isso que você falou, da gente perceber isso, entendeu? Já é um passo, porque tem gente que nem percebe isso, entendeu? E ainda ridiculariza, por exemplo. Eu, pelo menos, não me sinto bem em ver, por pior que seja a atitude de uma pessoa, eu não me sinto bem em ver alguém sendo machucado, enfim, isso não me compraz, entendeu? Tem gente que tem que pegar mesmo, bater, enfim. Por exemplo, pega esses garotos assaltando, aí o pessoal já quer meter uma surra, isso me angustia. E se a gente se mete e fala, não faz isso, vai machucar, tá com pena, leva para casa, é a primeira coisa que vai escutar, entendeu? Mas eu acho assim, isso já é um passo, entendeu? Nós, infelizmente, nós estamos muito distantes de viver, né? Viver de acordo com. Mas só o fato da gente ter essa noção de parar para... Nós ainda somos muito impulsivos, a gente ainda está muito mais próximo da animalidade do que da espiritualidade. Entendeu? Então, a nossa primeira atitude, em geral, é reagir, realmente. Mas só o fato de você depois parar para pensar, entendeu? Como você falou, depois a gente até reflete e tal. Isso já é um avanço, Doroti, entendeu? Um super avanço, porque a maioria não faz isso, a maioria reage e ainda quer vingança, e ainda alimenta ódio, ainda... Enfim, entendeu? Uma coisa que dá continuidade, né? Uma coisa é você ser impulsiva, na hora você ficar com raiva ou até, sei lá, passar pela sua cabeça coisas horríveis, mas daqui a pouco você mesmo para, não, peraí, não é por aí, não sei o quê. Quer dizer, isso já é um avanço, entendeu? Atingir esse grau, olha uma das frases que eu li ali do capítulo, ele não quer que a gente vire santo da noite para o dia, nem herói, nem santo. Isso é um processo, entendeu? Então, eu acredito que só o fato da gente já ter essa noção, entendeu? Essa autocrítica, vamos dizer, né? Eu sei que eu sou um espírito imortal, mas para muitas coisas eu não raciocino assim, entendeu? Eu acho que nem você, nem ninguém aqui, por enquanto. Entendeu? Porque você é assaltado, roubam o seu celular, entendeu? Você fica com um ódio danado, depois você faz, ainda bem que eu estou viva, entendeu? Foi só um celular, depois eu compro outro, mas na hora você fica com raiva, entendeu? Você se sente impotente, entendeu? Você não queria que levasse seu celular, que você comprou com sacrifício, enfim. É natural, nós estamos encarnados ainda num planeta de provas e expiações, nós estamos num nível evolutivo lá atrás, entendeu? Então, isso é natural. Agora, só em a gente pensar em depois não querer que peguem a criatura que pegou o celular, que matem a pessoa que pegou o celular, que não sei o que, isso já é um avanço, entendeu? Porque existe muita gente assim ainda. Agora, também não cabe a nós, é como eu falei ali, a gente também julgar essas pessoas, entendeu? A gente lamenta, a gente tenta ajudar, mas não ficar julgando, porque nós já fomos assim, com certeza, entendeu? Até a gente chegar a esse ponto de conseguir parar para refletir, como você falou, no depois de refletir, a gente já foi assim também. A gente já deve ter matado um monte, já deve ter espancado muita gente, já deve ter roubado, enfim. Nós viemos dessa situação também. Então, eu acho que isso também é bom a gente lembrar, né? Quando a gente for julgar alguém, lembrar. Eu provavelmente já fui assim alguma vez na minha existência, entendeu? Então, peraí, vamos fazer uma prece para essa pessoa, vamos pedir para que a espiritualidade o envolva, para que tente, enfim, qualquer coisa que melhore a situação, e não esse clima de ódio, né? Que normalmente é o contrário, né? Você vê alguém cometendo um ato errado, aí junta todo mundo para piorar mais ainda, né? Ao invés de amenizar. Então, eu acho que a gente ainda está um pouco longe disso. Entendeu? É igual a questão da morte, não tem essa de, você não é espírita, também já ouvi isso. Morre um parente, aí você chora, você não é espírita?
Não acredita na imortalidade? Sim, mas vou sentir saudade, eu ainda preciso da tangibilidade, ainda gosto de abraçar a pessoa, mesmo sabendo que ela está viva ainda em outro plano, mas eu não sei quando que eu vou poder reencontrá-la, então eu choro sim. Qual é o problema? Entendeu? Também é natural. E a gente ouve às vezes isso, entendeu? E como ouvimos, né? Porque É. muita gente pensa assim. Só que a gente é espírita, quando morre um ente querido, a gente tem que ficar normal, não pode chorar, não pode lamentar. Porque a gente sabe também que a vida é imortal, a gente crê, né? Confia na vida futura, sabe que ela existe, mas aqueles momentos que a gente vive com a pessoa numa existência, eles são únicos, não é? São únicos. Então, Sim. quando aquela pessoa se vai, ou você vai na frente, você observa que muitas coisas você poderia ter feito, muitas coisas poderiam ter acontecido de forma diferente se a gente fosse mais compreensivo, fosse mais paciente, tolerante. E é essas questões que, embora a gente saiba que a vida continua numa outra realidade, não é? Quando nós nos reencontrarmos também com essas pessoas no futuro, igual, teremos duas pessoas diferentes. Porque naquele momento em que a pessoa se vai, até o momento em que eu me despedirei da Terra, haverá um período. Pode ser um período curto ou um período longo. E se eu bem aproveitar, né, eu não serei aquela mesma pessoa, assim como também eu não vou reencontrar a mesma pessoa. Está entendendo o sentido maior da coisa? Porque aquela pessoa que foi, ela também chegou lá e começou a trabalhar, a evoluir, não é? E nós podemos ir melhor ou pior. Então, não seremos a mesma pessoa. Então, é importante, eu acho que essa questão da vida futura, nós acreditamos nela, temos certeza, pelo menos eu tenho certeza absoluta que ela existe, mas eu tenho isso comigo. Então, eu acho que o que nós temos que fazer, trabalhar em nós, o fortalecimento dessas virtudes que a gente tem que construir, né? Como você colocou, quer dizer, nós internalizarmos essas leis que estão em nós, né? Darmos acesso a elas para que elas falem através de nós, e aí sim, quando ocorrer esses problemas, essas dificuldades que nós temos, que batem na nossa porta, a gente tenha outra estrutura para poder lidar com isso. E isso realmente, como você falou, não se dá de um dia para o outro. É um trabalho incessante que nos aproxima da nossa destinação, né? A cada dia nos aproxima mais da nossa destinação. Então, é ter isso como em mente, né? Que a gente está passando por esses momentos também. Estamos sobrecarregados, né? Quando ele fala, né? Vinde a mim, todos vós que vos encontrais sobrecarregados, eu vos consolarei e tal, né? Mas a pergunta que você fez, né? Como é que nós estamos indo até Jesus? Estamos indo, não é? Porque quando estamos indo, nós vamos ser consolados por aquilo que a gente está construindo, que Ele nos ensinou. Agora, quando nós só vamos de boca, só fazemos de boca, né? Participamos de grupo de estudo, lemos só para sermos uma biblioteca ambulante, né? Daqui para ali, dali para cá, mas não aplicamos isso no dia a dia da nossa vida. Ficamos preocupados em fazer a caridade, a dar cestas, mantimentos, isso, aquilo, outro, mas esquecemos de ser caridosos dentro do nosso lar,
com as pessoas que estão aflitas, depressivas, com problemas graves, de enfermidades físicas ou emocionais, preferimos ir à rua, né? À rua que eu digo, né? Ao exterior para dar aos outros, nós não estamos indo a Jesus. É isso que eu acho que muitos de nós ainda não entendeu. Eu acho que ainda não entendemos Jesus. Então, nós saímos de casa para fazer a caridade para o outro, para o próximo. E aqueles que precisam de nós, que só têm a nós, para receber algum estímulo, uma palavra de conforto, um estímulo, uma ajuda mesmo. Lembrando que ninguém está, como diz o Chico, né, a encarnação não erra de endereço, quer dizer, você está perto daqueles ali, são os que mais precisam, e você mais precisa daqueles que estão ali perto, né? Em geral, a gente foge mesmo, vai para fora. Porque Se para a rua é para fora, é mais fácil. Aquele ali eu nem conheço, não me perturba. Tranquilo, tem a maior paciência com a pessoa que pergunta 10 milhões de vezes a mesma coisa, você responde 10 milhões de vezes, mas às vezes a pessoa da tua família que pergunta, ou um amigo próximo, ou as pessoas que você convive mais, né, que são do teu núcleo mais próximo, você não tem. Então, você não está praticando a caridade, é um engano isso, é um engano. Valéria, você me fez lembrar, quando minha mãe teve o AVC, ela tinha 2 anos, hoje ela está com 21. E eu fiquei quase 9 anos afastada da cabana. E, na época, eu fiquei muito arrasada de eu ter... Porque, assim, a Penha é longe do Maracanã, né? E por outros problemas também, a gente estava com dificuldade de ir. E a Dona Maria da Glória virou para mim e falou assim, minha filha, estar cuidando da sua mãe, você está praticando a caridade começa no lar. Se você tiver que voltar à nossa casa espírita, você vai voltar, mas o momento de prática do evangelho é junto à sua mãe. E você me fez lembrar isso, porque realmente, às vezes, a gente fica... Sabia que você ia falar da Dona Maria da Glória? Hã? Eu sabia que você ia falar da Dona Maria da Glória. Porque me lembrou... porque ela foi a minha referência, assim, eu fiquei afastada no período que a Eunice foi a presidente da cabana. Né? Voltei, a Eunice ainda estava, mas a minha referência maior foi com a Dona Maria da Glória. Eu tive muito contato com ela, conversava muito com ela, com o seu Cantarino. Então, eu me lembro muito, a Glória Santos falando para mim, Doroti, você vai estar trabalhando, só que no momento é em casa. Você precisa estar junto à sua mãe. Então, não fique, estou me afastando da casa espírita, estou deixando de trabalhar, de fazer o que eu tenho que fazer. Não, esse momento você precisa estar em casa. E você me fez lembrar isso. E assim, você fez o certo, né? E a gente vê muitas vezes que as pessoas não fazem o certo. Infelizmente. Elas deixam aqueles que são mais próximos para fazer um trabalho, né? Dito de caridade. Né? Pedrita dizia, né? A caridade começa em casa. Mas muita gente ainda não entendeu isso. É o que Jesus também nos ensinou. A gente, às vezes, não entende. A gente está fazendo caridade só se for para o outro, não coloca, né? Aquelas pessoas que, como a Diana falou, né? Você veio naquela família, é com aqueles que você tem mais responsabilidade. É com aqueles com quem você tem que acertar as arestas, né? É com eles que você tem que dar toda a sua paciência e tem que caminhar e dar a capa e fazer tudo que Jesus ensinou. É com eles, não são com os outros. Claro, com os outros é um dever nosso também, mas é com esses. A vida te confiou que você tem que realizar o seu melhor. Mas é um assunto bem interessante, né? É o que eu acho mais legal, por isso que eu me lembrei desse capítulo do Boa Nova,
é assim, como é que eu vejo assim de uma forma grosseira, que era assim, na época de Jesus era aquela suntuosidade, né, o templo, tudo muito externo, né? E aí ele traz essa outra ideia, né, do simples, do reino de Deus dentro de nós, né, do acolhimento a todos, sem aquela diferenciação que eles tinham, né, de cada um com seus títulos, enfim. E traz essa ideia mesmo, né, do Deus conosco, né? Ele aproxima Deus de nós, né? E aí a gente vê que logo depois parece que ocorre de novo o mesmo processo inverso, né? Porque aí você tem na Idade Média aquela explosão de suntuosidades de novo, igrejas e títulos e sacerdotes, e como nós nos afastamos, né? Quer dizer, nós éramos afastados, Jesus veio trazer essa ideia da fraternidade, da união, da igualdade, do Deus Pai, e aí, de repente, a gente de novo parte para fora de novo, né? A gente viu também aquele negócio da autoflagelação, quer dizer, a gente começa a fazer o movimento todo para fora de novo, né? É o corpo, é o material, é o para fora, é a caridade externa, a caridade aparente, né? E eu acho que agora é o momento da gente voltar de novo, né? Para dentro, fazer de novo esse movimento. Quer dizer, eu acho que a grande mensagem que quando Kardec chama de o Cristo Consolador é lembrar disso, né? Quer dizer, olha que momento que a gente está vivendo. A gente ficou afastado dos templos de pedra, ficamos afastados uns dos outros e conseguimos, né, de certa forma, criar isso aqui, porque a gente tem visto muitos trabalhos, mesmo pelo Zoom, geograficamente, cada um num lugar, né? Assim, aos olhos de quem vê, mais separados, né, do que se a gente estivesse dentro de uma sala em comum, e, no entanto, muitas das vezes mais juntos, porque a questão é a energia, quer dizer, estamos todos aqui vibrando na mesma energia, não tem importância se Doroti está na Penha, eu estou aqui na Praça Sans Pena, o outro está lá não sei aonde, entendeu? Nós estamos energeticamente juntos. E aí a gente vê como isso é verdade, né? Como isso que Jesus fala é verdade. Quer dizer, o templo está aqui, a gente não está necessitando. Claro que é gostoso, todo mundo gosta de ir na casa espírita ou na igreja, enfim, é um ambiente acolhedor, mas a maior prova é que a gente pode criar esse ambiente onde a gente estiver. Né? Porque nós somos o templo. Também não adianta você ir para um templo ou para uma casa espírita, ou seja lá para onde for, se o seu interior não estiver de acordo também. Você pode estar onde tiver, que você não vai estar. Né? E acabou que essa situação toda fez com que a gente visse isso assim, bem nítido. Né? Quer dizer, as pessoas que têm o mesmo objetivo conseguiram se juntar, independente do ambiente físico onde se encontram, e a energia é a mesma, e a gente se sente, muitas das vezes, mais juntos do que se estivéssemos no mesmo espaço físico, porque às vezes no mesmo espaço físico um está pensando no que vai fazer quando chegar em casa, o outro está aborrecido com o filho, está com a cabeça não sei aonde, e aí isso aqui gerou o contrário, quer dizer, como a gente só tem esses minutos aqui na internet e tal, parece que fez com que a gente sintonizasse melhor ainda, né, do que presencialmente, não sei, a dificuldade talvez tenha gerado isso, não sei. Eu sei que é a maior prova de que realmente o templo somos nós, a conexão com Deus está dentro de nós, tudo é energia e tudo isso só depende de nós. Eu acho que essa foi a grande mensagem, né, que Jesus trouxe e que depois, infelizmente, a gente mais uma vez deturpou totalmente. Esse tempo, né, de pandemia que nós estamos atravessando, né, veio também dizer a cada um de nós, né, se nós realmente tínhamos a doutrina dentro de nós, né, esse alicerce, né. Então, é uma coisa que cada um pode responder por si, né, porque é um tempo que faz com que a gente se volte para a gente, né? E se volte para aqueles que estão ao nosso lado, mas que pela celeridade da vida, muitas vezes fazia com que a gente dispersasse, né? Como você falou, me incomoda, deixo para lá, né? Enfim, não valorizando tanto essa oportunidade do reencontro, né?
nós todos estamos nos reencontrando, né? Nós com os nossos familiares, nós com vocês, vocês conosco, né? Enfim, todas as pessoas que estão ligadas, de alguma forma, tem algo a aprender com o outro, né? A dizer ao outro. Então, eu acho que é um tempo que é muito importante, é um tempo igualável, né? Diferente das outras pandemias que aconteceram, porque hoje nós temos a tecnologia, né? No passado não tínhamos, né? Então, podemos imaginar como era, que era muito mais difícil, né? Ficava totalmente incomunicável, totalmente. Nós, de certa forma, aumentamos, inclusive, né, o contato com as pessoas. Eu estava comentando com o Valério outro dia, eu faço parte de um outro grupo, que tem gente que mora em Portugal, o outro está nos Estados Unidos, o outro está não sei aonde, no Brasil, em outro estado, e todos ficam conectados ao mesmo tempo. Quer dizer, olha que oportunidade, né? Presencialmente a gente não conseguiria isso, porque a distância física ia impedir. Quer dizer, isso, de certa forma, se a gente tiver esse olhar, né? Esse olhar que Jesus nos traz, e não ficar só focado no que aconteceu de ruim na pandemia, a gente pode ver que isso foi um grande ganho. A gente está se juntando a pessoas que estão fisicamente muito distantes, geograficamente. Passamos a conhecer pessoas, né, que moram em outros lugares, em outros estados. Passamos a nos relacionar com pessoas que a gente não tem nem contato físico. Eu tenho amizades hoje em dia, é muito interessante isso, ver como é que nós somos energia, literalmente. Eu tenho amizades hoje de pessoas que eu nunca vi presencialmente, entendeu? Eu nunca toquei nessas pessoas. E são pessoas assim em que a gente tem uma sintonia que parece não, né? Provavelmente a gente se conhece, mas assim, nesta vida a gente não tinha se encontrado ainda. E que por vários motivos durante a pandemia, claro, o mote era o espiritismo, né? Porque eu conheço as pessoas de lives, enfim, essas coisas todas que começaram a acontecer. E aí, umas e outras vão se chegando pela afinidade de pensamentos e tal, e no final você cria laços com pessoas que provavelmente, se não tivesse esse meio aqui, você jamais criaria. E certamente que são pessoas que já fizeram parte da sua vida, né? Porque são pessoas que, assim, é uma coisa impressionante. Num grupo de 100, vem uma, duas que você sente que já conhece, que sintonizam, que pensam como você, estão ali pelo mesmo objetivo, pensam... E isso é muito bom, quer dizer, esse foi um dos ganhos nossos, né, nessa pandemia. Eu vou mais perto, eu já até falei isso aqui. Por diversas vezes a Valéria me convidou para ir ao UESD. No início tinha o comprometimento, eu com minhas irmãs, com o revezamento com a minha mãe, mas depois que minha mãe desencarnou, a Valéria voltou a me chamar e eu não caía, e acabou que com a pandemia eu estou aqui. Então, é o que você falou, foi um ponto, para mim, muito positivo. Sim. Mas eu acho que nós nunca estivemos tão juntos, né? É como comentário da Adriana aí atrás um pouquinho. Quando a gente vem para cá, por exemplo, sábado às 6 da tarde, ficamos aqui fazendo ponto no tudo, nós estamos aqui, né? A gente vem e fica aqui de corpo e alma. Talvez se estivéssemos na casa, no templo, é aquele negócio, oi, oba, aquela coisa, né? A gente mal se cumprimenta, mal se fala, e as preocupações, né? A hora, um mora aqui, outro mora ali, problema de condução, problema de... né? As coisas que a gente deixou em casa, as coisas que tem que fazer. Acho que a gente vivia bem mais preocupado. Não que a casa espírita não nos faça, o templo não nos faça falta. Faz, né? Até para o nosso encontro físico, nosso contato físico. Mas eu acho que a gente nunca esteve tão presente no que a gente está fazendo, né? Tão presente, né? No que, assim, uns com os outros, tão presente.
E você está falando de amigos, que a gente não podemos chamar de amigos, pessoas que eu também estou nessa situação, eu estou falando com pessoas que eu nunca tive um contato presencial com elas, e que fica tipo amiguinho, né? Tipo amiguinho, e aquele... talvez por afinidade né, de pensamento, e são pessoas assim que né, pensam mais ou menos de uma forma. Esse intercâmbio, né? A gente, né, Glória? A gente conhecer essas pessoas, trocar ideia com essas pessoas. Depois, ao longo do tempo, você acaba até conhecendo algumas delas, né? Porque a gente tem umas pessoas que a gente conhece aqui em casa de internet, de anos, mas de muitos anos, e acabamos nos conhecendo. Não todos, tem alguns que eu não conheço, mas somos amigos. Amigos, Exatamente. de trocar intimidades. Então, é uma coisa assim, é de alma mesmo, é uma coisa de alma, né? Você se reconhece, né? A gente se reconhece. Se reconhecer mesmo. E outra coisa outro comentário que houve aí, né? Começou pela Dorothy falando do momento de afastamento. Eu venho pensando muito, né? Eu digo, e a cabana, voltando, como é que eu faço, como é que eu vou fazer? Tenho pensado muito em tudo isso. Por uma série de circunstâncias. Né? Eu não moro pertinho da cabana e nem tenho condução fácil para ir à cabana. Né? Eu não tenho carro, eu não dirijo, quer dizer, é de 1 da noite. Então, quer dizer, eu tenho estado bastante preocupada. Mas aí, ao longo, né, conforme a conversa vai, né, vai se aprofundando, fico pensando também, né? Eu acho que a pandemia serviu para uma série de fatores, para a gente, inclusive, se aconchegar mais, né? Até aos nossos queridos, nos nossos lares, na nossa família. Né? E mesmo deparei com uma situação aqui que eu acho que, se eu estivesse trabalhando, estaria bem mais complicado. Né? Que meu filho teve um problema há 20 anos atrás, esse problema veio nos assombrar agora recentemente. Né? Não como um todo, mas uma das causas que levou a ele a uma situação muito difícil está aí presente, que é uma insuficiência renal. Isso está no plano. Né? E eu estou tendo que ter um cuidado com a alimentação, com aquilo, então, sabe, um olhar muito, né, um olhar especial para esse momento. Então, eu digo, se eu tivesse fora de casa, né, talvez eu não pudesse dar tanta atenção como eu estou dando. Eu tenho atenção da alimentação, porque se eu não fizer, claro como é que é? Homem, com licença, desculpe os homens, né? Mas fica meio, né? Depois eu faço, depois eu como, depois eu resolvo, não sei o quê. E eu fico meio que em cima, porque a coisa é séria. Ele teve um problema sério. Ele teve problema, né, há 20 anos atrás, que ele teve que fazer hemodiálise e outras coisas. E, graças a Deus, ele recuperou a grade renal e tal. Então, quando esse problema volta, assim, sabe, meio que assombrando a gente, eu acho que aí é muito... Eu tenho que estar, sabe? Eu tinha que estar por perto nesse momento, senão a coisa, eu acho que fica muito solta. Né? Então, eu acho que tudo tem uma razão de ser. É verdade. Tudo eu acho que essa sua colocação poderia entrar na questão que a Adriana fez no início, né? O que Jesus pode aliviar, né? Sim.
né? Que aí venho... da gente, do entendimento que a gente tem em relação à circunstância que a gente está passando, para poder ser aliviado, né? Porque se você tem uma situação, você trabalha fora, você tem suas tarefas, sejam nas várias áreas que você possa ter. Se você não entender que vai ter que abrir mão de algumas coisas para poder realizar o seu melhor em prol daquele que precisa, que está necessitando, você vai sofrer, o seu fardo vai ser enorme, né? Jesus não vai nos aliviar, porque nós não estaremos, né, Adriana, fazendo o que ele nos ensinou, né? Com certeza. A tranquilidade, né, que a gente tem é a conformação, é porque a gente tem um certo entendimento, né? Nós já chegamos a um momento de um certo entendimento, então a gente já compreende o que, né, porque as coisas acontecem, como acontece, e a gente sofre menos, deixa de se preocupar. É aquela história do chorar. Você é espírita, você não pode chorar. Você é espírita, você não pode se preocupar. Não, me preocupo. Isso é um motivo de preocupação para mim. Não é motivo de desespero. Sim, agora você usou a palavra. É por isso que eu botei aquele quadrinho da esperança. Né? Quando você tem na sua vida essa consolação que Jesus traz, é exatamente isso que não acontece, é o desespero, ou seja, a perca da esperança. Né? Quando você tem essa visão, você sofre, chora, entendeu? Tem dias que você desanima, enfim, mas não perde a esperança, porque você consegue ter aquele olhar, entendeu? Aquela compreensão. Né? Então, por mais que você vá catando o cavaco, você vai, né? Agora, desesperar, não. É isso. Não dá para ir para o desespero. Preocupação eu tenho que ter. Eu não estou alienada, né? Eu sei o grau de complexidade, ação e tal, mas é aquela questão que a gente consegue conviver, né? Consegue, respira fundo, conversa com o mestre, né? Vamos lembrar os nossos amigos espirituais que estão sempre aí nos apoiando, nos amparando. Vamos cuidando da vida. E a gente confia, né, que em cada momento as coisas podem se modificar, né? Elas podem melhorar, podem ser aliviadas, né? Podem ser aliviadas, né? Ou não, mas a gente já tem entendimento para saber que isso faz parte do nosso aprendizado. Todos nós passamos, às vezes, tem pessoas que passam mais por problemas físicos, né? Outros passam mais por problemas morais, não é? A dor é mais moral que física, mas tudo é dor, né? Tudo é ensinamento, tudo é aprendizado nessa vida. Se não fomos nós que realizamos um ato equivocado nesta existência, nesta que estamos, é porque aquilo representa algo do nosso passado que hoje veio à tona. Por quê? Porque hoje nós temos condições de compreender, de superar, né? Que a gente sabe, como Jesus disse, que não dá um fardo maior do que aquele que nós podemos carregar. Só que nós estamos impregnados ainda demais de orgulho, enfim, de uma série de vítimas, né? De valores que ainda não são valores enaltecedores da alma, vamos dizer assim, né? Então, a gente não quer passar por aquilo, então a gente não aceita aquilo, né? E quando a gente não aceita, a gente sofre muito. E aí fica muito difícil. Para Jesus nos aliviar, nos consolar, porque nós não estamos permitindo que ele viva em nós, né? O caminho realmente é um caminho demorado, não é um caminho fácil, né? Porque são muitas coisas que nós temos que nos desfazer, como se a gente tivesse uma bagagem
a bagagem está pesada, né? Mas a gente não quer perder nada do que está ali, não quer entregar nada que está ali, não sabe o que vai jogar fora, né? O que pode doar, o que a gente pode doar, ou então deixar no caminho, né? A gente, não, isso aqui não, porque isso aqui foi fulano que me deu, meu pai que me deu, meu bisavô que me deu, né? Ou pessoas também, né? Não, que você não quer que se desapareçam da sua vida, né? Então, você fica ali segurando, né? Eu acho que quando a gente fica segurando muito, a gente sofre muito também. Porque o apego, né, Valéria? É o apego às coisas materiais e o apego às pessoas, né? Aos sentimentos, às emoções, né? Que a gente quer viver e às vezes não pode viver, não tem condição de viver por N razões, né? Então, é um trabalho, se a gente observar a nossa vida, né? A gente está sempre sobrecarregado, a gente está sempre do nosso lado, tentando nos aliviar. Mas nós, às vezes, não queremos nos aliviar. Nós queremos continuar sobrecarregados, não é? É o fardo, né? É o fardo. A gente vai só aumentando o fardo. A não aceitação, né? Você não perdoar, não compreender, né? Enfim, as questões... É porque mudar, né? Você se conhecer e mudar é muito difícil. Então, por mais que muita gente, por mais que esteja ruim, por mais que tenha consciência de que está ruim, prefere ficar no ruim conhecido do que fazer aquele mergulho em si, entendeu? Tentar mudar, aliviar aquilo ali, enfim. E é complicado. Esse mergulho dói também, né? Esse mergulho dói também, né? Dói. É por isso que eu brinquei e falei, é melhor ficar com o conhecido, fazer mesmo ruim, pelo menos você conhece. É a famosa zona de conforto, né? Tá horrível, mas eu estou confortável. Não é bom. Tem aquela questão da gente, o que vocês estavam falando aí de perdoar, porque eu vivi há pouco tempo, até eu acho que eu cheguei a comentar aqui com vocês, que morreu o pai de um ex-aluno meu, com 44 anos de Covid, um aluno autista, né? As irmãs, ele tinha, né, 4 irmãs, ele era o único homem. Por ele ter deixado de ser testemunha de Jeová, as irmãs pararam de falar com ele. E quase não viam os sobrinhos. E agora, com a morte dele, 2 irmãs, principalmente, estão assim com remorso muito grande. Uma está muito agora presente junto aos sobrinhos e à cunhada. E ela, eu a conhecia sem saber que era tia do meu aluno. E ela veio falar comigo, se eu pudesse voltar no tempo. Então, quantas vezes, por orgulho, por vaidade, a gente deixa a mágoa ser maior e quando a gente vê, não dá mais tempo. Quer dizer, só vai dar tempo do outro lado, né? A gente sabe que a vida é eterna. Mas, por isso, tem aquela questão da gente perdoar, né? Enquanto a gente está encarnado. A gente poder Pode estar caminhando com seu inimigo. E isso foi uma lição assim muito grande, porque eu tive muitos conflitos somos 5 filhas, e quando minha mãe ficou doente, teve muitos conflitos de ficarem 3 de um lado, 2 do outro, depois 2 de um lado, 2 do outro e eu no meio. E graças a Deus hoje a gente convive bem, apesar de ter ainda alguns conflitos, mas a gente vê quanta perda de tempo, por motivos às vezes pequenininhos, que a gente faz uma tempestade enorme num copo d'água, por vaidade, por orgulho. Sim. Entendeu? E o que leva a isso? A nada. Ao contrário, leva ao remorso, a vontade de voltar no tempo e não ter esse tempo. Então, acho que isso tudo serve de reflexão. Essa pandemia não veio por acaso, veio para nos ensinar muita coisa. E a gente agradecer, quando eu falei do EJE,
quando o Luiz descobriu o câncer de próstata, foi no início da pandemia. Se eu estivesse trabalhando, eu não teria acompanhado ele na radioterapia, eu não teria dado o apoio trabalhando assim, presencial, porque eu continuei trabalhando mais remoto, né? E aí não tinha aquele horário fixo de manhã. Eu pude mexer com esse horário. Então, quer dizer, se a gente parar para analisar, muita coisa a gente, apesar de tantas despedidas, de tantos enfermos, mas a gente também tem muita coisa a agradecer. Agradecer desse período, e é o que a gente está falando, serve para a gente refletir muita coisa mesmo do nosso caminhar, o que nós estamos fazendo, né? E com isso, com tudo isso que a gente tem aprendido, será que a gente está realmente colocando em prática? Apesar do que eu falei, é muito difícil, tem horas que a gente, pela nossa, o que a Adriana falou, pela nossa ainda pouca evolução, né, que o nosso caminhar ainda tem muito chão ainda, mas o que a gente está fazendo? Será que realmente a gente está fazendo as escolhas certas? É uma temporada de avaliação, né? Que a gente está tendo a oportunidade de ter, né? E aí a perguntinha, né? Estamos indo a Jesus? Ele está só no aguardo. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Há 2000 anos esse convite. Isso é o que mais vai ficar na minha cabeça, hoje, amanhã, depois. Eu estou ou não estou indo até ele? Não, ainda não estou. Ainda mais que a gente já tem conhecimento, né? Tem que arrumar um jeito de tirar isso da gente, né? Para poder se desvencilhar disso e ir até Jesus, né? Dessas algemas, né? Que nos prendem, né? Que nos fazem com que a gente não ande, a gente se arraste, né? Parece, às vezes, né, que a gente não anda, a gente se arrasta, né? Porque a vida, ela tá assim, né? As circunstâncias que nós estamos vivendo intimamente, dentro do grupo familiar, né? Na sociedade que a gente vive, no país que a gente vive, no mundo que a gente vive, né? No planeta que a gente vive, elas são as piores possíveis, né? Mas tem o outro lado também, né? Tem o outro lado também, né? E eu acho que é a hora de a gente tentar se posicionar do outro lado, né? Embora a gente esteja passando muita dificuldade, muita dor, muita angústia, estamos vivendo temporada de indignação por uma série de fatores, né? Como a Adriana também colocou, eu acho que isso tudo também serve para a gente demonstrar na prática o nosso aprendizado. Sim, são provas, né? São provas, né? A gente está tendo prova direto. Prova surpresa. Todos os dias, né? Todos os instantes. Se a gente fizer uma retrospectiva desde o primeiro dia que a gente ficou em casa, né? Lá em março, né, de 2020, né? Lá para o dia, sei lá, 15, né? 17. 16 de março, eu acho. De lá até aqui, quantas tempestades nós passamos? Eu acho que eu vivi nesse ano... Mais tempo do que tudo, até... mais coisa, né? Mais tempo não, mais coisa. Mas, assim, foi uma coisa muito intensa, muito intensa. Ou seja, muitas oportunidades de aprendizado. Muito. Esperamos ter aprendido alguma coisa, né? Tá? Rosane? Eu sempre penso que nós estamos nos esforçando, né? Estamos nos esforçando, sim. Isso isso é grande coisa, né? Sim. Eu acho que a gente... temos uma mudança.
Estamos estamos nos esforçando. Estamos. Mas se a gente sabe que pode um pouquinho mais, a gente deve pisar no acelerador. Com certeza. O tempo passa rápido. E, às vezes, mesmo você querendo, você não consegue fazer o que você gostaria. Com certeza. Né? Eu gostaria de fazer muito mais coisas. Não depende da gente, né? Não depende. Tem coisa que não depende. Coisas que não dependem. E aí tem, né, essa mensagem, os ensinos de Jesus, né? Para clarear, para dar esperança, para dar fortalecimento para cada um de nós, né? Que a gente tenha condições de ler, né? De ler nas entrelinhas, né? Para ressignificar a nossa vida, né? Eu acho que esse tempo novo que a gente está vivendo é um tempo novo mesmo, não vai ter mais, não vai... o passado já é passado. Eu acho que nada mais é como antes, nada mais. Eu também acho. Mesmo que acabasse hoje essa pandemia, já estaria tudo mudado. Você já pensou, você já elaborou, você já viu que não estava dando certo, que você não está dando continuidade, está abrindo, está deixando para lá, quer dizer assim, não, eu não quero mais isso, eu vou ocupar o meu tempo dessa forma, vou procurar realizar isso, aquilo outro e tal, mas desta maneira, com essas possibilidades, entendeu? Então, você está fazendo, que eu digo todos nós, né, eu acredito, estejamos fazendo uma reavaliação da nossa vida. O que tem valor para nós, o que não tem. O que nós fazíamos para agradar ao outro, para ficar bem conosco mesmo, né? Com a nossa consciência, de alguma forma, aí vai, cada um com a sua, né? E o que nós não queremos mais para nós, né? Eu acho que esse é um tempo para isso. Porque se a gente chegou aqui e ainda acha que tudo vai ser como antes, tem alguma coisa de errado conosco. Nunca mais nós seremos os mesmos. Eu acho que nada vai ser como antes. Tem uma música que fala isso. Agora eu falei, nada vai ser como antes, a música passou assim pela minha cabeça. Verdade. Fernando Branco. Realmente não é como antes. Amanhã. Lulu Santos. Nada do que foi será. Não, mas essa que eu lembrei foi a que a Glória falou ali. Porque nada será, Nana. Eu não estou me lembrando. Amanhã. Isso aí. A Glória falou. Porque eu realmente acho que não tem mais política como antes. Você fica... Às vezes eu fico parada pensando... essa situação, esse momento chegou para cada um de uma forma. Não é? Cada um está vivenciando isso de uma maneira. Mas nós, por exemplo, nós conseguimos estar aqui, juntinhos, agregadinhos, né? Todos com um propósito. Mas acho que, se você olhar, né? Quando você tem esse momento, você vê que esse momento chegou para cada um de uma forma. E nós estamos tendo que administrar isso. Temos que entender, administrar, vivenciar. Né? Mas ele chegou para cada um de uma maneira. Para uns mais brandos, para uns mais brandos, para outros bem mais fortes. Né? É um momento
bastante reflexão mesmo, porque eu fico pensando, olha, interessante, né? O fulano está vivendo assim, está vivendo assado, um está trabalhando, o outro não está, o outro tá trabalhando presencial, o outro não está trabalhando em lugar nenhum. E lá no nosso grupo, né, se a gente começar a observar, né, eu ouvi uma coisa que me cortou o coração. Uma criança, essas crianças que tiveram problema, que as mães, agora está me faltando a palavra, de vez em quando falta, né? Microcefalia. Uma criança com microcefalia que perdeu a mãe com Covid. Você já pensou isso? A mãe que levava para o médico, a mãe que fazia, né, que cuidava de todo esse processo, a gente entende que tudo tem uma razão de ser. Mas eu fiquei pensando, meu Deus do céu, nossa Senhora. Vai mexer com toda a família, né? Vai mexer com toda a família. Isso, pois é, a tia que ficou com ele é muito mais nova que a mãe, né? Muito mais nova que a mãe que faleceu. E ela tem os restos dela. E vai ter que assumir o bebê. Né? O sobrinho já está com 2 anos, 3 anos, mas é aquela criança que tem todas aquelas comorbidades que a gente... Né? E aí aquilo ficou na minha cabeça há algum tempo. Eu digo, a gente sabe que tudo tem um porquê, tem uma razão de ser, mas olha como é que, né, isso veio para cada um de uma maneira. Para uns mais só, outro veio... Deus está agindo sempre, né? A gente nunca sabe o que pode acontecer na nossa caminhada, nunca. Esse caso mesmo que a Doroti falou, eu acompanhei, até porque tem uns alunos dela que já me consolaram, são uma gracinha, eu adoro autista. Enfim, e aí eu pensei mais ou menos pela linha de raciocínio da Glória, por isso que eu falo, Doroti, o nosso pensamento primeiro sempre é esse. Fiquei pensando, meu Deus, os 2 meninos autistas, como é que essa mãe vai ficar sozinha agora lidando com eles dois sem o pai? Não, é um só que é autista, o mais novo não é autista, não. Ah, tá, mas enfim, eu pensei que fossem os 2, mas de qualquer maneira, 2 filhos, um autista, então ela sozinha, o pai morre, quer dizer, cedo, né, 40 e poucos anos, mas olha só, já está aparecendo a consequência. Quer dizer, 2 tias já estão se aproximando. Então, entendeu? Nada está errado para Deus, entendeu? A gente é que tem nossa visão limitada, quer dizer, ele foi retirado de cena, provavelmente já deu, era aquilo até ali que ele tinha que cumprir, tinha que fazer, enfim. E essa saída dele faz com que a família que estava distanciada se aproxime. E eu acho que duas já com esse sentimento de pedir perdão, de terem se reconhecido, ter agido errado por ter se afastado, enfim. Olha as consequências boas, vamos dizer assim, né? Está aproximando a família. E eu acho que vai servir muito até para amadurecimento dela mesma, enquanto mãe, enquanto agora dona do lar, né? Chefe de família. Glória, você falou, a gente teve um aluno, foi aluno da minha irmã, que a mãe morreu e a irmã, na época, acho que tinha 22 ou 24 anos. Ela assumiu o irmão. O irmão, na época, eu acho que tinha 10 anos, 11 anos. E ela, até hoje, ela diz que a melhor coisa que existe na vida dela é o irmão, que é autista. Ele é um autista leve, ele está em turma regular, estava até, eu acho, no 9º ano já esse ano. Mas ela assumiu isso já tem uns 10 anos, e com 20 e poucos anos. Então, você vê que nada é por acaso. Não. As coisas acontecem e as pessoas... Tem um porquê, né? Tem um porquê, com certeza. E as pessoas têm que fazer as escolhas, né? E graças a Deus, essa irmã é assim, fundamental na vida dele. O pai é separado, o pai nunca ligou, quer dizer, se não fosse ela, entendeu?
Mas são situações que fazem a gente pensar mesmo. A gente fica com pena, fica imaginando como é que vai ser agora, mas sempre, para tudo tem um jeito, entendeu? Porque Deus não ia desamparar ninguém, muito menos essa criança com essa dificuldade, que provavelmente a maior aprovação agora vai ser para a família que for responsável por ele, né? Esse da microcefalia que a Glória está falando. Exatamente. A tia teve que... Porque ela... Pelo que estava descrito ali, a mãe fazia tudo, fazia todo... assumiu, claro, todo o processo. Imagina o trabalho que você tem com uma criança dessa, né? A nível de médico, a nível de... dedicação exclusiva o tempo todo. Tratamento, dedicação exclusiva. Aí essa pessoa tem Covid, né? Foi infectada e faleceu. A tia ficou assim, desorientada, mas ainda porque a criança não é uma criança que você bota ali e vai correr no quintal. Não, você vai ter que parar tudo para prestar atenção, né? Então, é uma prova e tanta, mas são com coisas certeza que não está errado, é dela mesma. É dela. Caiu, como disse Haroldo uma vez, caiu no seu terreno. Uma vez ele falou isso, eu quase que eu tive uma embolia. Eu estava assistindo ele lá no André Luiz. Caiu no teu terreno, é seu, porque assume, porque talvez a única oportunidade que você tem de salvar a sua encarnação. Falei, Jesus Cristo, tinha acontecido uma coisa. Mas é mesmo. Eu quase que caí para trás, porque eu tinha acabado de fazer uma coisa que eu não queria fazer, né? Que era erro do cinto. Eu disse que eu não ia fazer, e acabei fazendo, né? Pai do meu filho. Não quero, não, se defunto não é meu, mas acabei fazendo, claro, por uma série de fatores. Que caiu no seu terreno. Aí eu vou lá para o André Luiz, sento lá no fundo, fico quietinha, acabada. Aí o Haroldo sai com essa. Cara, o terreno é seu. Acho que talvez seja essa a única oportunidade que você tem de salvar a nação para Jesus. Eu vim aqui para ouvir isso. Meu Deus. Foi, com certeza. Não adiantou fugir. Não adiantou se esconder no André Luiz. Eu estava na última fileira, lá no cantinho, espremidinha. Sabe? Assim, ninguém... Você estava lá nesse dia. Mas vocês estavam com um grupo dele, estava com ele. Eu estava lá no dia, eu digo, olha o que eu vi aqui, Jesus amado. Aí eu fiquei mais conformada, porque eu ainda estava muito irritada de ter me envolvido numa situação que eu achava que não era minha. Eu digo, por que essa? Afinal de contas, é um ser humano, né? E eu estava muito zangada, porque isso vai sobrar para mim depois de 40 anos? Isso vem para cá para mim. Por que ligar para minha casa? Porque achar que eu que tenho que fazer isso. E aí, eu toda amuadinha lá, 2 ou 3 depois, eu já assisti. Pronto, já fechei aqui. Tá. Toma. Reunião? É porque tinha que ser você. A espiritualidade só aproveitou o Haroldo, tá? Para mandar um recado direto. Não foi nem direto. Mas foi direto. Olha, Doroti, eu tenho certeza que foi um recado direto, porque eu estava muito irritada. Eu passei, acho que quase uma semana ligando a tratar do enfermo. Quando o enfermo falece, ligam para minha casa, eu digo, não é meu. Mas não adiantou, não. E sabe, isso foi uma novela, isso teve desdobramentos, mas eu cumpri, né? Fiz tudo que me mandaram fazer. Tem que fazer, tem que, né? Fiz tudo direitinho, mas aí o Haroldo me veio, sai com essa no sábado. Isso acho que foi numa segunda-feira, no sábado o Haroldo me deixou esse recado lá no André Luiz.
Falei, tá bom, pelo menos né, eu não me neguei a fazer. No primeiro momento, me neguei sim, fiquei muito irritada. Mas depois eu vi que eu não podia sair daquela situação. Era uma situação que se apresentou para mim, não tinha quem fizesse, se eu não, né? Se eu não ajudasse o meu filho a resolver esse problema, acho que, sabe, porque ele foi completamente desnorteado com a situação, se eu fosse junto, a coisa não saía, entendeu? Então eu tinha que fazer. Fui meio zangadinha, mas depois eu cheguei lá, tem que ficar zangada, agora que eu estou aqui. Vamos rezar aqui para a criatura e tal. Né? Fiz o que tinha que ser feito, que eu aprendi a fazer, aí o coração vai, né, amolecendo e tal. Mas aí eu questionei muito, por que isso? Por que para mim? Por que comigo? Depois de tantos anos, 40 anos. Né? Aí depois, quando o recado eu entendi. Eu digo, tá certo, quem sabe, né? Foi mais um pontinho. Ô, Glória, Sim. não dizem que quando a prova não acaba, ela retorna? Quando a gente tem uma coisa a cumprir e a gente não cumpre como deveria, ela retorna para a gente. Então, é como essa criança que você falou. Talvez ela tivesse que ter vindo na tia, mas não houve meios da tia tê-la como filha e acabou agora assumindo essa criação. A gente, é o que a Valéria falou, a gente vê o imediato, né? É o que é a minha dificuldade, que eu falo. A gente vê o imediato, a gente nunca tem essa visão ampla de vidas, de um passado e de um futuro que a gente ainda está comprometido, que a gente tem muita coisa a aprender. Então, a gente vê, tem o sentimento de raiva no momento, não quer ou critica, e depois, quando a gente reflete, é que a gente vê. E é o que a Adriana falou, graças a Deus a gente tem a opção ainda de refletir com tudo que a gente tem aprendido. Não é fácil, não é, mas a gente aprende. Não é fácil, mas é verdade, a reflexão veio, né? Isso tem uns 3 anos, 2, 3, sei lá, mas a reflexão veio em função de tudo que eu ouvi, né? Como é que você vai deixar essa situação, mesmo antes desse encontro no André Luiz, você vem, né? Como é que você vai deixar essa situação desse jeito? Estão te procurando. Eu nem dormia, né? Porque eu ficava muito preocupada com aquilo. Né? Eu tenho para resolver, não tem ninguém para resolver. Eu digo, bom. Aí eu resolvi acompanhar, quando o rapaz piorou, faleceu, aí eu digo, bom, deixa eu acompanhar o meu estado, porque, afinal, ele não merece também passar por isso sozinho, né? Então, e lá fui eu. E, sabe, fiz o que tinha que ser feito. Isso teve desdobramentos. Eu tive muito trabalho depois disso, mas, como você disse, não tinha terminado. Né? Eu acho que terminou ali, de tudo aquilo que eu tive que resolver, pós-morte, aquela coisa toda. Coisas da vida, né? É muita história. Agradece por ter conseguido entender e fazer, né? Porque podia ter outra pessoa que fala, tudo bem, é uma situação horrível e tudo, mas eu não vou fazer. Né? Eu cheguei a falar para ela no telefone, eu falei, quando morre alguém assim, que não tem parente, que não tem ninguém, vocês fazem? Enterra como indigente. Eu cheguei a falar coisas desse tipo. Aí tentei pensar, né? Não é assim, não é por aí, né? Aí, vamos embora, vamos botar roupa, vamos resolver isso. Que a gente esteja sempre ligado, né? Ligados, conectados ao alto, para poder aproveitar as oportunidades que a vida nos dá, né? Embora a gente até às vezes não aceite muito, não é uma coisa boa, a gente não quer fazer, mas se a gente faz, né?
porque compreendeu o que precisa fazer, né? Porque na pior das hipóteses, essa pessoa será sempre o nosso próximo, né? Então, a gente não pode esquecer disso, né? Às vezes a gente esquece, né? Somos imperfeitos ainda, né? Mas que a gente tenha, assim, compreensão como você teve, sensibilidade, né? Não seja indiferente, né? Porque no primeiro momento, poxa, não fez nada de bom, sabe? Um sofrimento tão grande, nunca me respeitou, sabe? Nunca me ajudou em nada, nunca fez nada. Mas talvez a vida tenha justamente dado a você a oportunidade de fazer isso para fechar esse ciclo com amor, né? Com o amor que você recebeu, com o amor que ele não soube doar, com o carinho, a ternura, o acolhimento, enfim, tudo que a gente precisa de outro alguém, seja ele um irmão de caminhada, seja qualquer pessoa que seja, né? E não tem. Então, Deus, através da vida, pelos caminhos da vida, né, nos traz a oportunidade de rever e até modificar o nosso entendimento pela sensibilidade que a gente já tem, pelo entendimento que a gente já adquiriu para realizar o que é certo. Não importa se a gente acha que é certo, a gente concorda ou não concorda. Aí você agiu com o dever de cumprir, realizando o que deveria pelo seu próximo. E aí eu acho que fecha um ciclo, né? Porque irmana, lá do outro lado, quando a pessoa já tem condição, despertou e tal, ele vai entender isso tudo, ele vai captar isso tudo. Essa energia vai ser positiva para ele, vai ser positiva para você, muito mais para você do que para ele. E ele tem tempo de pensar também, não é? Que é o que eu falei, a gente, quando parte, né? A gente está num nível vibratório. Quando o outro que caminhou junto, né, parte anos depois, décadas e décadas depois, se ele caminhou bem, se ele perseverou, se ele insistiu, se ele não desanimou, né, se ele conseguiu perseverar, ele vai chegar num outro patamar, não naquele que eles se encontravam, mas num outro patamar. Então, isso é positivo. Né? Isso é positivo para nós e é positivo para eles, porque eles também vão acompanhando os nossos passos de lá, quando é possível, né? Eles vão acompanhando os nossos passos. E se eles têm o que agradecer, eles vão agradecer a nós também. Né? E não para que a gente fique lisonjeado com isso, mas para a gente perceber que, embora ainda não compreendendo bem aquela questão, nós aceitamos aquela prova, porque não deixou de ser uma prova para você. Isso foi uma prova para você, que você venceu. Demorou, que eu digo assim, a princípio você não queria. Isso acontece com todo mundo, comigo já aconteceu também, não exatamente igual, mas em situações de vivenciar coisas, você no início você não quer, você tem uma resistência, porque existe, né? Ali todo um processo, que não cabe agora falar, a gente já está nos finalmente aqui, já estamos na hora, mas que a gente consegue vencer. Então, eu acho isso importante, né? Porque você pode ir até o dia dizendo que não, mas se no dia você foi lá e fez porque quis fazer, não foi ninguém que botou uma espada em cima de você, você quis fazer. Você fez consciente, fez por humanidade, então você venceu. É assim que eu acho que é no seu caso e no caso de qualquer um de nós, né? Que a vida se apresenta. Depois que eu pensei, ninguém merece ser jogado, né, dessa forma.
né? E eu levei lá, né? E nesse que a gente age assim, como você agiu, né? Realizando aquilo, você também é como se dissolvesse ali todas as mágoas, todas as questões que ficaram mal entendidas, porque algo dentro do seu coração se enche de alegria por algo que você no início não queria fazer, mas que depois fez e fez com convicção de que era o que você deveria fazer, o que o seu coração, com a sua sensibilidade, com o amor que você já tem, já construiu dentro de você, sabia que deveria fazer e tinha possibilidade para fazer. Por isso que a vida levou para a tua porta. Né, Adriano? Vamos. Sem dúvida. Isso foi um grande finale. Você conhece essa história. Eu já te contei isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Acho que já pode encerrar, né? Pô. Quem vai fazer a prece de encerramento? Olha. Está todo mundo encarnado ainda, com silêncio. A Glória, eu acho que... Vamos agradecer. Vamos agradecer, Agora eu já pedi né? da última vez, coitada. Quer fazer, Glória? Eu fiz, como é que se diz? Eu fiz a prece inicial da outra vez. Nós temos que agradecer, né? Toda essa oportunidade de estarmos aqui trocando. É um aprendizado, porque tudo nós podemos levar para a nossa reflexão, né? O que um vive, nós podemos trazer para nós, né? Nós podemos ter essa compreensão de que isso não é seu, não é só do outro. Qualquer um de nós pode passar, né, por situações. E eu agradeço a Deus esse final que eu pude falar sobre isso. Eu nunca comentei isso com muitas pessoas, acho que com 2 ou 3. Eu tive graças a Deus, meu coração realmente está leve, porque eu não de lá para cá nenhuma mágoa, nenhum ressentimento para trás. E eu quero agradecer a oportunidade da gente estar aqui junto, agradecer a Deus, a Jesus, aos guias amorosos, né, nossos amigos espirituais da cabana, que nos mantêm, né, nesse rosário de amor. Né? É tão bom, né, a gente saber que, mesmo diante das nossas correrias, das nossas tribulações, nós conseguimos, às sextas-feiras, estar aqui juntos, né? Estar, como nós falamos no início, né? Estamos aqui. A gente vem para cá e fica aqui, né? Vivendo tudo que a gente está aprendendo, né? Absorvendo tudo que a gente está aprendendo. E a gente só pode agradecer muito e pedir por todos os nossos irmãos dos 2 lados da vida, que todos recebam a ajuda que necessitam, né? Todos que aqui estão, todos que não puderam estar presentes, e todos aqueles que mentalizamos sempre em nossas preces, em nossas orações, que nós possamos estar cada vez mais envolvidos por essa luz que é o Evangelho, né? E nós nos esforcemos para estar cada vez mais próximos de Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a Maria Santíssima. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada.
Obrigada, Adriana. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigado a você. Obrigado. Obrigada, Adriana. Obrigada, Obrigada a Valéria. vocês. Um abraço em todos. Obrigado, pessoal. Boa noite. Gente, Boa boa noite. noite a Boa todos. semana a todos. Obrigada mais uma Boa vez. semana. Boa noite. Boa semana para Obrigada. todos. Para você também. Boa noite, Adriana, sem sorvete, hein? E bem, Vou mandar só para você a foto agora. Eu bem fiquei com vontade, tá? De comer sorvete. Então não vai ver a foto, senão vai ficar com mais vontade. Não, não quero ver, não, minha filha. Aquele é pecado. Aquele é pecado. Pecado da gula. Desculpa eu ter me afastado, viu? Desculpa eu ter me afastado, mas foi a minha filha que ligou lá de fora. Ah, sem problema. Que isso. Eu tive que dar um colinho. Com certeza. E me deu um colinho também. Ah, que É bom. isso aí. Desculpa, eu tive que me afastar, tá? Boa semana, gente. Boa tchau, semana. gente. Boa Igualmente, semana. pessoal. Obrigado. Tchau. Obrigada. Melhoras para ela, tá bom? Um beijo pra Para tá, Mei? vocês também. Melhoras Beijo. para sua menina. Vamos continuar orando, tá? Vamos. Fortalecendo.